você quer prestar prova, é muito importante vocês irem procurar os editais e ver o que pontua aqueles editais, porque tem edital que valoriza mais algumas coisas, outros valorizam menos. Mas no Hospital das Clínicas, então, é legal, interessante mencionar aqui, não é para menosprezar outras instituições, mas também é para ficar bem ligado, é que no caso aqui, nos hospitais das clínicas, eles pontuam só DCE e centros acadêmicos. Eles não pontuam atléticas e nem IFMCA outras representatividades. Eles somente pontuam esses dois tipos. Agora, por exemplo, passei aqui, Hospital das Clínicas da USP. Participação em centro acadêmico, diretório acadêmico, no caso seria o DCE, colegiados institucionais, a parte de atléticas, membros de equipe esportiva. Então, os Hospital das Clínicas da USP já, eles pontuam tudo. Então, novamente repito, é importante sempre olhar o edital do hospital que você quer prestar a prova, porque aqui eles pontuam atlética e outros tipos de representatividade. Eles separam aqui por ano, então, se tu participa 2 anos nessas instituições, tu ganha 20 pontos, se tu participa 1 ano, tu ganha 10. E o máximo é 20. Vou falar um pouco agora sobre eventos, então, sobre participação de eventos. Eu separei eventos em 3 categorias, que é participação, organização e premiação. Na parte de participação, então, é somente tu ir lá no congresso. Eu peguei o edital da USP aqui, eles separam em congresso estadual, nacional e internacional, dando 2 pontos, encontros, jornadas e afins, e eventos de organização estudantil. Então, eles separam por categorias. Tu vai num congresso brasileiro, estadual, ele dá a máxima pontuação. Agora, se tu vai num evento de organização estudantil, que daí entra as palestras de ligas e essas coisas que a gente organiza aqui, se esse mede, ele dá 1 ponto. E se for jornadas também, que é organizada pelos estudantes, ou jornadas também de sociedades brasileiras, coisas assim, eles pontuam 1 ponto aí. Outro exemplo aqui é atividades de aperfeiçoamento profissional. Então, além de eventos como congressos, eles também pontuam esses eventos de cursos mínimos, menores, assim. Como, por exemplo, um curso de eletrocardiograma ou um curso de ventilação mecânica, que até foi organizado esses tempos aqui em Blumenau também. Então, tem outros tipos de eventos, além de congressos, que também pontuam. É bem interessante, então, colocar isso no currículo. Quem teve a oportunidade de participar do workshop Curriculares, que a gente ensinou como montar o currículo, vai saber daí como botar já. A parte, então, da HC de Curitiba, eu peguei aqui também para dar um outro exemplo. Participação de congressos científicos e participação em outros eventos médicos. Eles pontuam, no máximo, 2 pontos congressos científicos e meio ponto outros tipos de eventos médicos. O HC de Curitiba, então, o máximo que ele chega é 100 pontos no currículo. Então, ele dá pouquinho assim, só que o edital dele é enorme, assim. Quem for pegar para ver, o edital do HC de Curitiba, ele separa muito bem em cada categoria, assim. Então, tu vai pontuando pouquinho em pouquinho, assim, até chegar bastante, assim. Então, ele é bem separadinho em categorias. Por isso que ele dá pouquinho ponto em cada categoria. Aqui é uma sugestão, então, o Blumenau vai ter esse ano o Congresso Catarinense de Clínica Médica. Novamente, o Centro Acadêmico de Medicina aqui da FURB vai estar ajudando na organização. E eu vou falar mais dele para frente aqui. Na parte, então, sobre organização de eventos que eu quis trazer. A parte de eventos grandes, no caso científicos da área médica, por exemplo, congressos, e participar como palestrante de mesa redonda com temas médicos. Então, isso também pontua. Sempre ele tem uma duração mínima de evento de 8 horas, mas essa primeira categoria que é que mais pontua são eventos médicos mesmo, sabe? Não acadêmicos. A parte de baixo, então, ele traz direção de ligas ou eventos acadêmicos, que traz a pontuação, então, se tu é de alguma liga, que depois, mais pra frente, vai ser falado sobre ligas, mas o que eu quis trazer mesmo era sobre a CECIMED, que ela entra como eventos científicos acadêmicos. Então, a CECIMED é uma oportunidade para quem quiser pontuar nisso. Então, é uma coisa que é oferecida aqui na FURB. Todo ano a gente abre inscrições para organizar a CECIMED, através de um edital. Geralmente são 16 pessoas mais um orientador. E esse ano, então, geralmente parte da CECIMED é feita pelo centro acadêmico e outra parte é da comunidade externa, né, dos acadêmicos em geral. Então, é uma oportunidade dentro da FURB para poder pontuar nessa categoria que é a CECIMED. Ou também participar de ligas acadêmicas, né, como direção aí. Aqui o HC de Curitiba também, né, pontuando organização de congressos científicos e organização de outros eventos científicos.
ambas com máximo de 1 ponto cada categoria. Premiações, então, é uma coisa que não é muito repercutida, não é muito falada durante a nossa formação, mas isso é uma coisa que pontua. Até vou citar um exemplo, 2 acadêmicos que se formaram no final do ano passado, eles foram fazer prova da Unifesp, aqui que eu botei o edital justamente por isso, e eles conseguiram pontuar porque eles participaram da gincana no Congresso Brasileiro de Clínica Médica que teve em 2019. E, então, isso é uma coisa bem legal. Se esse congresso agora catarinense, que vai ter aqui em Blumenau, dia 28 de agosto, vai ter gincana, ela é gratuita, geralmente essas gincanas no congresso são gratuitas, e o pessoal não dá muito valor, mas é um diferencial que tu pode ter participando delas. Tem Unifesp, foi o que eu botei, mas tem ali, ó, a HC de Curitiba também pontua 2 pontos. Eu até vou voltar aqui, ó, enquanto tu organizar um congresso, tu ganha 1 ponto, na parte de premiações na área médica, o acadêmico ganha 2. Então, é um diferencial bem legal. E eu já botei também aqui no lado a gincana da Medicina FURB, foi uma proposta da atual gestão agora do Camblu para esse ano, né? Era para ser esse semestre agora já, mas devido à pandemia a gente vai ter que adiar para o segundo semestre, se possível. Então, também é uma oportunidade de participar para conseguir esses prêmios, né? E a parte de premiação é isso. Então, da minha parte, o que eu ia falar era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, agora eu estou aberto à discussão. Mas lembrando que eu quis trazer mesmo é na parte de participação de congresso. Sempre tenta participar de congressos, principalmente se tiver oportunidade de ser aqui próximos. Geralmente, alguns têm custos, né? São custos um pouco mais altos. Mas as ligas sempre fazem grupo de desconto e para conseguir participar. E tentem, através das ligas, sempre, se você for da diretoria de alguma liga, por exemplo, tenta sempre estar em contato com a organização do congresso, tentar parcerias e tal, porque é muito importante pro currículo essas participações. Eu não sei se tem alguma dúvida sobre essa parte no chat, senão eu encerro a minha parte. Bom, se queria só adicionar, enquanto calouro, né, eu também era um pouco perdida nessa questão de congresso, lembrando que as especialidades, elas têm congressos, por exemplo, brasileiros, que são os nacionais, que acontecem geralmente a cada 2 anos, e congressos daí regionais, tipo estaduais, por exemplo, o catarinense, da Sociedade de Clínica, por exemplo, que acontece anualmente. Então, também não precisa ter um desespero muito grande agora no início, porque não adianta também ir para o congresso e acabar não entendendo muita coisa, mas por pontuar, porque tem um limite máximo de pontuação também, aí dá nesses eventos. Então, espera ter aquela especialidade, ou ver em semiologia, gostou, teve um interesse maior naquela área, aí buscar entender mais. Esses congressos, eles geralmente têm meio que um cronograma prévio do que vai ter no congresso de assunto, então poderiam ver se vão entender bem o assunto, tipo, se sabem um pouco sobre aquilo, se não vão ficar viajando também. Eu lembro que no início tinha um de neurologia que todo mundo quis ir e tal, mas ninguém entendeu nada. Então também acho que não adianta muito isso. Então, depois de passar na especialidade, eu acho mais importante, assim, que conta bastante. E aí, como você fazer parte de uma organização de eventos? Então, por exemplo, pelo fato de ser do centro acadêmico, a gente consegue estar junto na organização do evento de clínica médica ali. Mas a diretoria da Liga de Clínica Médica também está na organização desse evento de clínica. Então, façam parte das ligas, porque isso também abre muita oportunidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas só para entender, tipo, como entrar nisso e como participar, né? É bem importante isso que a Carol falou, porque justamente não se desesperar agora no começo, sabe? É importante vocês conhecer tudo que pontua no currículo para ir indo montando assim a hora certa de entrar em cada coisa. Por exemplo, aqui o edital da USP ali, né? Ele tem uma pontuação máxima de 8 pontos em participação de congressos. Tu vai em 2 eventos de organização de estudante, por exemplo, 2 CECIMEDs. Tu vai em 2 CECIMEDs, tu vai em 2 jornadas, que são eventos que tem geralmente sempre, todo ano, e são perto, mais baratos, e vai em 2 congressos estaduais ou nacionais, tu já pontuou toda a categoria, e tu tem 6 anos para fazer isso, sabe? Então, não são muitas coisas. Tu não precisa ir em todos os congressos para pontuar, porque realmente tem um limite. Então, a partir do que tu vai ter na especialidade, tu vai escolhendo qual tu acha que é interessante, qual tu vai
além de pontuar no currículo, tu vai entender o congresso, né? Aprender com ele. E realmente isso que a Carol falou, de quando entrar numa liga, sempre tenta usar a tua posição para conseguir alguma coisa, por exemplo. Eu tô na liga, assim, você entrou na liga de, vou dar um exemplo com a especialidade, cardiologia, que, por exemplo, eu sou da liga de cardiologia, por isso eu dou um exemplo dela. Vai ter um congresso, sei lá, onde daqui a um ano. Já começa a entrar em contato com essas sociedades que organizam os congressos, ofereça a liga para fazer alguma organização, sempre tenta conseguir coisas assim para a liga, sabe? Usa a posição que tu tá para conseguir benefícios, assim, por exemplo. Manda e-mail para a organização, tenta descobrir se tem alguém de Blumenau que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, que vai organizar o congresso. Aí entra em contato com esse médico. Isso são coisas que tu pode utilizar para conseguir essas organizações, né? Que nem o Camblu, que nem a Carol falou, a gente sempre consegue participar da organização dos congressos da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional SC, porque a gente tem uma relação com o presidente da sociedade, que é o Dr. Carlos, e a gente tem uma relação do Camblu em parceria com ele há muito tempo já. Ele sempre dá patrocínio pra gente, a gente divulga sobre a sociedade e etc. Então foi uma parceria que o Camblu fez há muito tempo e continua dando certo. Então, se vocês entrarem para a liga, sempre tentem fechar essas parcerias, que é muito bom para vocês também. Tem que ter em mente a importância do currículo, com certeza, mas também não tem que ser uma coisa muito desesperadora para estar pontuando loucamente. Tu tem que, além de ter aquilo no teu currículo, usar de alguma forma para o teu crescimento acadêmico. Então, essas questões de pontuação, geralmente a questão de currículo vale 10% da nota final ali, né? De tanto, tu faz uma prova teórica, tu faz uma prova prática, e aí eles analisam o currículo. Então, tipo, ok, tem uma pontuação importante, tem, só que não usem, por exemplo, um congresso para tu obter um conhecimento, não para dizer que tu foi, sabe? Então, não precisa ter um desespero tão grande nisso. O que a gente está tentando passar aqui é, tipo, o que fazer em cada fase, né, e tal. Então, eu vejo que tem muito calor, então não se desesperem em estar presentes nesses eventos desde já. Acho que tudo tem seu tempo para também ser uma coisa positiva para o teu crescimento acadêmico mesmo. Isso. Só da pontuação ali, eu acho que eu acabei não falando, né? Mas é 10% o currículo. Por exemplo, de Hospital das Clínicas de Curitiba, né? Eles têm prova teórica, prova prática e prova de argumentação do currículo, né? Que é o que a gente está passando aqui hoje. A prova teórica, por exemplo, é peso 5, a prova prática é peso 4 e o currículo é peso 1. Então, é importante, sim, que nem a Carol falou, só que tu tem que ir muito bem também nas outras partes, sabe? Então, às vezes o aluno acaba se enchendo, se esgotando de coisas extracurriculares esperadas para ter um currículo ótimo, perfeito, sendo que dá de fazer isso com mais calma e ele acaba prejudicando aí a parte estudantil, acaba não conseguindo estudar muito, não conseguindo estudar para as provas e etc. Acaba tipo comprometendo o lado acadêmico dele mesmo, porque ele se esgota de coisas extracurriculares. Então tem que ir com leve, a gente tem 6 anos de graduação para fazer todo o currículo, por isso que é importante os calouros que estão agora já conhecerem desde o começo da faculdade o que é preciso, porque tu vai planejando a tua faculdade inteira daí para conseguir isso, sabe? E não chegar nos últimos 2 anos, por exemplo, desesperado porque não tem nada no currículo. Então, é importante mesmo a participação de todos aí nesse workshop. E da minha parte eu encerro. Agora eu acredito que vai vir o Bruno Menegatti, que vai dar continuidade ao evento, e obrigado por todos que participaram. Opa, estão conseguindo me ouvir aí? Sim, Meneg. Beleza. Wallace, obrigado, então. Eu vou assumir o controle aqui do slide. Deixa eu só ver se eu consigo fazer funcionar. Eu vou ali para onde começa a minha parte. Gente, boa tarde, então, a todos. Eu sou o Bruno Menegatti, estou no 9º período. Acredito que a maioria aqui já deve me conhecer. Eu fui do Camblu durante muito tempo. Esse curso aí é um curso que a gente já faz alguns anos. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de terem me convidado aqui para... Convidado não, né? Eu me inscrevi lá, mas enfim. De poder estar participando. Me sinto muito feliz por causa disso. Gente, então eu percebi ali, eu dei uma olhada no pessoal que está participando. Eu vi que a maioria estão nas fases mais iniciais. Se eu falar alguma coisa assim que talvez para quem é mais velho pareça um pouco óbvio, eu já peço perdão, porque eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática, para que fique bem claro para todo mundo o que eu acho mais importante, tá bom? Gente, ali do que o pessoal estava comentando, realmente é muito importante você ter isso em mente. O currículo, na maioria das instituições, quando você vai fazer a tua avaliação à prova de residência, ele vale apenas 10%.
E assim, algumas instituições fazem só avaliação teórica, algumas fazem teórica e prática, mas tenha em mente que o currículo é sempre a última etapa. Então, assim, se você vai muito mal na prova, você já bomba, eles não vão nem ver teu currículo, você não tem nem que defender o teu currículo. Então, assim, ele é a parte final. Então, ele é sempre uma coisa muito importante para a tua formação, que você tem que ter, ele pode garantir a tua vaga, vai ser um critério de desempate importante, porém, ele é um critério final, a prova sempre vai ser mais importante. Inclusive, tem algumas instituições que nem o currículo elas não avaliam, elas fazem só a prova, mas a imensa maioria ainda considera o currículo com esse valor de 10%, algumas mais antigas ainda avaliam por 20%, mas não é muito comum, tá? Pessoal, os assuntos que eu vou falar aqui de importante são das ligas acadêmicas, dos estágios extracurriculares, das publicações científicas e no final eu dou uma comentadinha sobre as instituições, tá? Como a gente está fazendo esse curso, várias pessoas diferentes vão falar cada parte, eu acredito que cada um vai ter uma forma diferente de abordar, né? Eu também peguei alguns editais aqui para mostrar para vocês, mas vocês vão ver que é um pouquinho diferente a maneira que eu vou estar falando as coisas, tá? Gente, eu peguei essas 4 instituições aqui, em todos os critérios eu vou fazer uma análise comparativa com elas, e depois no final eu vou mostrar uma tabela que mostra mais ou menos geral o que cada uma valoriza mais, tá? Então eu peguei o Hospital de Clínicas da USP, o Hospital de Clínicas da UFPR, o Hospital de Clínicas da URGS, e peguei o Santa Isabel, que é uma realidade aqui um pouco mais próxima à nossa, tá certo? Tentei pegar os editais mais recentes de todos, agora do último ano. Primeiro que eu vou falar, então, o primeiro tema das ligas acadêmicas. Botei aqui de algumas aí da FURB só para dar uma ilustrada, certo? Então, só recapitulando aí para o pessoal que é mais novo, que está há pouco tempo na faculdade, ainda está tentando entender como é que as coisas funcionam. As ligas, então, são uma extensão universitária. Não é a mesma coisa que um projeto de extensão, tá? Isso são coisas diferentes. Provavelmente quem for falar de projeto de extensão vai explicar isso melhor. Mas ela é uma extensão universitária. E as ligas, então, são instituições acadêmicas, querendo ou não, são compostas por acadêmicos que organizam as atividades, focadas em especialidades médicas, e os focos delas são principalmente em aulas, estágios extracurriculares, cursos e pesquisa publicações. Só que vocês têm que ter em mente uma coisa, gente. Quando você for fazer a prova de residência, você tem que pensar assim, todo mundo que está concorrendo, não é todo mundo da FURB, tem gente de todos os campos. Mesmo que tu faça em Blumenau a prova, vai ter gente de todos os campos. E, querendo ou não, eu já tive bastante contato com pessoas de outras universidades, eu tenho isso para falar. As ligas acadêmicas funcionam muito diferentes em locais diferentes. Então, de um modo geral, no Brasil, liga acadêmica é sinônimo de estágio. Na FURB a gente sabe que não é a realidade de todas as ligas isso, mas de um modo geral no Brasil isso é uma realidade. Então, vocês têm que ter isso em mente do que significa uma liga para muitos lugares. Mas sim, a maioria das ligas também fazem aulas, cursos e tentam fazer publicações. Geralmente é assim que a pessoa se engaja para começar a fazer atividades extracurriculares naquela área de especialidade que ela gosta. Beleza? Então, por isso que eu deixei o estágio ali em negrito. A liga acadêmica, quando você for colocar a sua avaliação curricular, tem 3 categorias diferentes que você pode estar lá dentro. Você pode ser da diretoria, você pode fazer um estágio, ou você pode ser um ligante. Quando você fizer um estágio, geralmente vai ter uma categoria no edital que vai falar sobre estágios extracurriculares, ou atividades complementares, enfim. Geralmente, o que vai falar da liga especificamente, que vai estar escrito a palavra liga acadêmica, que você vai saber, vai ser sobre você ter participado da diretoria ou você ter sido ligante, ter participado das atividades, certo? Alguns editais discriminam entre ligante e diretoria, são classificações diferentes. Outros não. Outros só colocam participação em liga. E não fazem diferença se é ligante ou diretoria, às vezes porque naquela realidade deles o conceito é tudo a mesma coisa, entendeu? Então vocês têm que ter isso em mente. Outra coisa que é legal em falar para vocês, eu comentei ali onde são das instituições que eu estou avaliando, sempre tenham em mente que a instituição ela vai sim fazer um edital que é um pouco mais voltado para aquela faculdade. Então, por exemplo, assim, vocês vão ver, se você pegar um edital da USP, ele é muito completo. Isso, de um modo geral, locais, grandes centros, fazem editais com bem mais critérios. Você vê que o Santa Isabel tem bem menos critérios, por exemplo, não ser só por ser numa cidade um pouco menor, não ser numa capital, por exemplo, como São Paulo. Então, por exemplo, assim, no edital da USP, no edital da UFPR, tem uma infinidade de critérios, sabe? E, claro, eles voltam um pouco mais para a realidade deles. Então, por exemplo, assim, no da USP, eles colocam coisas como assim, você tem um hospital próprio, a tua faculdade tem um hospital próprio, pontua. A tua hospital tem um centro de simulações próprio, pontua. Por quê? Porque a USP tem, entendeu? Então, para os estudantes deles, já é um ponto garantido. Então, tenham em mente que isso é uma realidade, tá? Muitos lugares em grandes centros colocam esse tipo de critério na pontuação da avaliação curricular, beleza? Quando eu coloquei aqui, gente, eu tentei colocar de uma forma que ficasse um pouco mais claro, porque se eu só coloco a pontuação, às vezes não fica claro porque o edital dele tem pontuações diferentes. Então, por exemplo, no HC da USP, são 400 pontos o total que você pode fazer. Então, você tem que pegar quanto que é a porcentagem que essa pontuação vale
é relevante naquilo. Por exemplo, na URGS e no Santa Isabel são 10 pontos apenas, né? Eu vi ali no canto superior direito e inferior esquerdo, eu botei ali em cima, são apenas 10 pontos. Então tem um valor diferente. Então vamos lá, vamos começar da USP que eu botei ali, falando primeiramente das ligas acadêmicas. Olha lá, eles fazem a discriminação, diretor de uma liga durante 1 ano, uma gestão, membro por 2 anos, seria o equivalente a ligante, ou outros, caso tenha uma outra categoria, apenas 5 pontos. Ali nos outros nem botam quanto tempo que é, até porque talvez seja uma avaliação um pouco mais subjetiva, que eles vão fazer na hora que você for defender o teu currículo. E aqui do lado, esses 10 pontos aqui, é o máximo de pontos que você pode fazer. Então, como a Carol estava falando antes, não adianta você querer se jogar e fazer um monte da mesma coisa, porque no currículo, no final das contas, e na maioria dos lugares, eles querem que você faça um pouco de tudo, que você tenha uma experiência completa da faculdade. Então, cara, se você foi da diretoria de 5 ligas ou você foi de uma, olha aqui na USP, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai pontuar a mesma coisa. O máximo que você pode pontuar é 10 pontos. E 10 pontos de 400 é pouco. É pouco. Então, por exemplo, assim, você já vai tendo uma ideia, pô, talvez liga não é a coisa mais importante do mundo. Então, pô, sou calor aqui, não sei o que fazer, liga é a coisa mais fácil, é a coisa que tem acesso mais fácil, mas nem sempre é a coisa que você deve perder mais o seu tempo. Então, é importante também você já ter mais ou menos uma noção, já vai pensando assim, eu tenho vontade de ficar aqui, eu tenho vontade de ir para uma cidade grande, eu tenho vontade de ir para um grande centro, né, independente da área que você for fazer, porque talvez a área vai esclarecer mais ao longo do curso, mas pelo menos já pensar onde é que você vai querer fazer, você já vai tendo uma noção aqui, vendo pelos editais. Esses editais são fáceis de achar. Você coloca no Google edital de residência médica, tal ano, tal lugar, tal hospital. Você vai encontrar. URGS, aqui do lado direito, aqui, ó, 2020 também, 10 pontos. Olha como é desorganizado ali. Eles colocam um monte de coisa ali. Olha, experiência extracurricular, em hospitais conveniados ou em hospitais do exterior, atividades médicas envolvidas na comunidade, experiências profissionais extracurriculares. Ali eu botei sublinhado a participação em ligas, campanha de vacinação, enfim, eles colocam tudo numa categoria só. Não é tão bem discriminado quanto em outros editais. Mas olha ali embaixo, pontuação máxima de 0,2 por atividade. E o máximo que você pode ter ali no canto superior direito, 1,5. Então, você pode ter vários. Então, no da URGS, se tu tiver vários, ali conta. Né? Ali eles não botam essa discriminação. O que eu acredito? Que eu já conheço gente que vai fazer residência lá. Eles vão fazer uma avaliação mais subjetiva. Quando você vai lá fazer a parte do teu currículo, você tem que defender o teu currículo, você tem que falar o que você fez. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Tudo que você fez, você tem que saber justificar depois. Então, aqui vai entrar muito disso. Canto inferior esquerdo, ali, Santa Isabel, 10 pontos, olha ali. Direção de ligas acadêmicas. Duração mínima do evento de 8 horas. Então, se você fez organização de evento, organização ou direção de ligas acadêmicas, eventos científicos, o Wallace comentou isso lá atrás. 0,2 pontos. É pouco, gente. É pouco. Ali, participação em ligas. Aqui seria como membro da liga, participação mínima de 1 ano, se você for ligante durante 1 ano. Então, olha só. A liga só tem programa de ligante por 6 meses. Faz 2 semestres. Faz 1 ano. Entendeu? Juntar os 2 certificados para justificar, porque olha só, no Santa Isabel, se tu não fizer 1 ano, se tu fizer só 6 meses, para eles não contam. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Você tem que levar essas coisas para saber. Pontuação máxima, que isso dá 1 ponto em 10. Já é 10%. Já é um pouco mais relevante. Bem melhor do que no da USP, ele quer 10 pontos em 400. Então, no Santa Isabel, por exemplo, a participação em liga é mais valorizada do que no hospital da USP. Certo? Aqui da UFR, no canto inferior direito, participação em ligas, 0,5 ponto por ano completo, então o ano inteiro. No máximo 2 vezes que você pode participar, e a pontuação máxima que você pode ter é 1 ponto. 1 ponto em 100 é muito pouco. Então, no UFR, olha ali como vale menos. Coordenação de liga, 1 ponto por ano, no máximo 1. Só 1 ano. Se você for de diretoria de 5 ligas diferentes, não vai fazer diferença para eles. Se você for ligante da diretoria, você ganha 2 pontos em 100. Então, ali, você já vê que é um lugar que pontua menos. Eles dão mais credibilidade para outro tipo de atividade extracurricular, certo? Eu comento aqui da liga, porque a liga sempre é aquela coisa que o calor tem contado no primeiro momento, que é de mais fácil acesso, né? Está sendo divulgado, é só ir lá, paga uma taxa, come um cafezinho, assiste a aula, tranquilo, entendeu? Nem sempre aquilo que é o mais fácil é o que é mais importante, é o que vai ser mais relevante. Então, sempre leve isso em consideração, né? O que eu vou falar agora? Dos estágios extracurriculares. Os estágios daí, praticamente todos os editais valorizam estágio. E a maioria dá uma valorização um pouco maior do que as ligas já, por exemplo. Por que disso, né, gente? As ligas têm que pensar que, bota aí uns 10, 15 anos atrás, liga acadêmica era uma coisa bem rara na maioria das instituições, a maioria não tinha. Então, é uma coisa razoavelmente nova. Para o cara que está lá há 30 anos sendo chefe de banca de residência, é uma coisa muito nova. Ele não vai valorizar tanto. O estágio não, o estágio sempre teve. O que são os estágios extracurriculares? Por exemplo, na 10ª fase, todo mundo faz o optativo, que você tem uma parte dentro do teu semestre, durante 6 semanas,
que você tem que fazer um estágio em alguma área, em algum hospital que você quiser, certo? E aí você vai ganhar o certificado lá das horas, e isso vale para a tua grade curricular. Só que esse certificado tu pode usar depois como estágio extracurricular lá no teu currículo. Então, esse aqui é um estágio que todo mundo vai fazer. Então, um tu tem garantido, um todo mundo faz, certo? Só que dependendo da instituição, eles valorizam talvez ter 2 ou 3, né? Estágios das ligas acadêmicas, eu botei aqui. Pelo menos na FURB, vamos entrar na nossa realidade, né? A gente tem os estágios que são durante o ano letivo, semestrais e anuais, e tem aqueles famosos estágios de férias, que geralmente você vai com mais frequência, mas você fica menos tempo. Então, fica uma semana, 2 semanas direto lá, complementando horas. E aqui você tem que prestar muita atenção, porque geralmente esses estágios de liga, você tem que prestar atenção na quantidade de horas que isso vai dar, e se isso vai pontuar no teu currículo. Claro, se você quer fazer o estágio por experiência, o que eu recomendo fortemente, já fiz alguns, acho muito legal, se você gosta da área, não faça o estágio só por causa do currículo, faça pela experiência, você vai conhecer médicos, você vai conhecer outros procedimentos, às vezes você aprende uma coisa que na prática é feita diferente da teoria, vale a pena sim. Mas, como o objetivo do curso é focar em questões curriculares, vamos falar de questões curriculares. Focar na quantidade de horas, porque cada hospital, às vezes, eles botam lá a quantidade mínima de horas que tem que ter para pontuar. Isso é uma coisa que você tem que atentar, né? Porque, às vezes, você tem lá, fiz 5 estágios lá diferentes, mas cada um deles tinha uma quantidade de horas pequena. Às vezes, nenhum deles pontua, entendeu? Estágios da IFMSA, geralmente, dão uma quantidade boa de horas, né? Porque pelo que eu sei, em média de 4 semanas, e é o dia inteiro, então pontua geralmente bem. E particular, não é bem particular, não saber que termos aqui, mas é um estágio que você arranja por conta própria, né? Você conhece alguém, tem algum professor, vai lá e pede para ele, sem ser por liga, sem ser por intermédio de alguma outra instituição. Né? Mas você pode fazer também. Aqui em Blumenau é bem tranquilo de fazer, tem bastante gente que faz no Santa Isabel, no Santo Antônio, até no Santa Catarina. Vamos lá, pontuações então. Canto superior esquerdo, USP, 400 pontos. Dos 400 pontos, você pode pontuar no máximo 30 com estágio. Opa, já é bom. Lembra que na liga era só 10? É o triplo. Então, olha como estágio vale mais. Então, ali, realizar trabalho voluntário. Trabalho voluntário é a maneira como eu chamo estágio, mas aqui seria o estágio. Maior do que 12 meses. Então, não é nem por horas, é pelo tempo que o estágio durou. Então, estágio anual, 30 pontos para eles. Completo. Claro que você pode fazer 2 estágios semestrais, né? Ali eles não colocam o limite do número de estágios, mas olha ali, entre 6 e 12 meses, 20, menor de 6 meses, 10, 2 ou mais atividades isoladas, né? Daí aqui sem falar por quanto tempo que ia durar, né? Então, por exemplo, aquele estágio de férias que dura uma semana ou 2, talvez encaixasse aqui. 10 pontos e uma atividade isolada, 5 pontos, certo? Se alguém tiver dúvida, por favor, pode interromper com o áudio, não precisa levantar a mãozinha que às vezes eu não vejo ali. Pode interromper sem problema nenhum. Canto superior direito, URGS, olha lá, aquela mesma imagem que eu coloquei antes, que agora eu sublinhei a parte. Experiências extracurriculares em atividades do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Meu Deus, olha como eles jogam pro deles, né? Para quem é formado lá, SUS, né? Agora eu quero ver quem é da FURB fazer lá. Em hospitais conveniados e em hospitais do interior. Então, assim, sempre puxando um pouco para o lado deles. Atividades médicas envolvidas na comunidade, olha só que interessante. Então, aqui, outras atividades na comunidade, não necessariamente no hospital, também pontuam. Total de 10 pontos que eles têm, até 1,5 pontua lá. Então, 15%. Já é uma coisa que vale bastante. O FPR, olha aqui no canto inferior esquerdo. Estágio extracurricular na área médica em locais vinculados à instituição de ensino. Então, olha só, eles prezam com que você faça um estágio não em algum outro lugar, mas que você faça na instituição de ensino que é vinculada à sua universidade. Então, por exemplo, o Santa Isabel, o Santo Antônio, não são hospitais da FURB, não é HU da FURB, mas são instituições conveniadas. Então, olha ali vai pontuar. E eles querem que você faça numa instituição conveniada à sua universidade. Então, olha ali, 0,25 pontos a cada 50 horas de estágio. Se tu fizer um estágio de 200 horas, 2 pontos. Mas olha ali o máximo. Você pode fazer até 6 pontos. Então, até no máximo 12 vezes 50 horas. Então, se você fizer uma penca de estágios, não, o FPR conta. Olha só que legal. Aqui é importante. Ó, na USP, se tu fizer um de um ano, você já alcançou a pontuação máxima. Outro, estágios extracurriculares na área referente ao programa desejado em locais vinculados. Então, claro, né, isso aqui é principalmente para se você estiver fazendo alguma você vai estar fazendo uma prova de acesso direto, assim, de formado, mas é na área. Então, por exemplo, você vai fazer para ortopedia, tua prova de residência, ou para dermato, ou para rádio. Se o teu estágio for naquela área especificamente, olha ali no canto, pontuação total, 12, é o dobro. Então, se você fizer o estágio na área que você está prestando, eles valorizam isso. Só que aqui tem que ser 100 horas. Então tem que ser um estágio maior.
Gente, 100 horas é bastante. Parece que é pouco, mas é bastante, tá? Programa voluntário acadêmico, aqui não entendi o que eles quiseram dizer, se contaria estágio ou não, mas estava na mesma categoria, né? Eu coloquei aqui. Do Santa Isabel, vamos lá. Estágios extracurriculares, eles colocam ali, estágios práticos não integrantes nas disciplinas do histórico escolar, ou seja, extracurricular. Realizado em instituições que tenham residência média com suporte propedêutico. Então, se você fizer num hospital que não tem residência, um hospitalzinho menor, pô, tem um amigo lá em Pomerode, em Timbó, eles não tem residência, olha aqui, no Santa Isabel eles não contam. Os outros editais não discriminaram isso. Por isso a importância de tu avaliar o edital do lugar que você quer fazer. No máximo 4 estágios. Carga horária total mínima de 160 horas, ou 8 horas semanais. Muito importante isso aqui. Porque, cara, se o teu estágio, olha aqui, 160 é muito, cara. Isso aqui, pelo menos, é estágio anual. É difícil um estágio semestral dar tantas horas assim. Eu falo porque a gente faz os estágios da LAC e é difícil tu alcançar um número. Você tem que fazer um ano inteiro. Às vezes o ano inteiro dá 200 e poucas, mas o semestral dá menos. Então isso aqui já é um estágio um pouco mais completo. Ó, a pontuação máxima que você pode atingir ali, 0,5. 0,5 de 10. É pouquinho também, mas eles valorizam, certo? Publicação científica agora. Alguma dúvida? Se tiverem, vão interrompendo, sem problema. Publicação. O que a gente vai discriminar aqui em publicação? Quais são os diferentes tipos de publicação que você pode ter? A apresentação de um resumo num congresso, pode ser pela apresentação de pôster ou apresentação oral, que são categorias diferentes. Tendenciosamente nos congressos, né, todos eles, os trabalhos que vão para a categoria oral são o que eles classificam como os melhores, então tu manda teu resumo. Se vai para a categoria oral, geralmente é porque eles gostaram muito do teu trabalho, porque é um trabalho, pô, que eles acharam top, entendeu? Então, claro, tem alguns editais de prova que se você tiver apresentação na categoria oral, pontua mais do que pôster. Isso é bem frequente, tá? Muitos lugares tem isso. Análise de evento, o que é isso? Às vezes é uma sociedade que não faz revistas científicas periodicamente, só que após um congresso, após um evento, eles fazem uma revista com os melhores trabalhos do evento. Então você vai num congresso de uma especialidade, depois no final do congresso, ó, o teu trabalho que foi apresentado lá como pôster ou como oral, a gente vai colocar na versão digital entre essas revistas, no anal do evento, que é como é chamado. Então também tem algumas que discriminam uma pontuação um pouquinho acima do que só a apresentação. Ou a publicação em revista científica, que na maioria dos casos é o que eles valorizam mais, porque é o que é mais complexo, é o que é mais demorado, é o que é mais tem mais valor na comunidade científica. Capítulo de livro. Gente, de um modo geral, não existe nenhuma prova de residência que não aceita a publicação de revista científica como critério. Todas têm, e de um modo geral, todas pontuam bem. É uma pontuação relevante, porque é o que eles consideram importante. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu deixei separado, depois no próximo slide tem nos outros hospitais, tá? Vamos lá, USP, bem criterioso, olha como discrimina bem. Publicação de artigo científico completo ou capítulo de livro, basta apenas ter um. Então, cara, tu quer se encher de pesquisa? Ó, os caras da USP aqui, por exemplo, pontuam um. Alguém ligou o microfone aí. Enfim, é apenas um. Ou na USP, justamente na USP, os caras fazem trabalho pra caramba. Então, pô, às vezes se você quer lá, ó, você já tá de olho nisso aqui. Não serão aceitas publicações em anais de congresso. Olha ali como eles botam. Então, para eles, anal de congresso não conta. Para eles tem que ser republicação em revista ou livro. 10 pontos. 10 de 400. Sendo que apenas um trabalho. Parece que é uma pontuação pequena, mas se um trabalho pontua 10, é uma pontuação boa. Participação em congressos e afins. Então, ó, aqui o Wallace tinha falado lá da participação dos eventos, né? Aqui. Responsável pela apresentação oral em congresso. Então, não é só o teu trabalho ter ido, você ter botado teu nome no trabalho. Aqui eles contam que você tem apresentado. Então, a experiência de você ser o apresentador, especificamente aqui no edital da USP, conta ponto. Para cada trabalho, 6 pontos. Se você apresentar 2 trabalhos durante a faculdade inteira na categoria oral, 12. Já bombou. Ó, já é mais do que um artigo, que é muito mais difícil de fazer, por exemplo. Então, são critérios que têm que ser levados em consideração. No último ali, apresentação de pôster em congresso, cada trabalho. 2,5 pontos, né? Então, pôster eles valorizam um pouco menos. Então, você pode ter até 2, 5 no total. URGS. Vamos lá. Ó, publicações indexadas. Eles até colocam quais são os indexados que eles aceitam. Olha ali. Lilacs, o Cielo, o Medline. Então, por exemplo, ali. Se tem que estar dentro dessas categorias indexadas para eles valorizarem o teu trabalho. 2 pontos. Fator de impacto, JCR. O JCR é uma numeração que vai dar o fator de impacto. Acho que a Carol Veiga vai comentar sobre isso, não tenho certeza. Mas, por exemplo, já é uma coisa que eles não levam em consideração. Então, realmente, cada
Cada edital de prova tem os seus critérios. Ali, ó, capítulo de livro vale só 0,1 cada um. Ó, vale muito menos. Ó, uma publicação indexada vale 2, capítulo de livro vale 0,1. Você pode ter no máximo 5 valendo 0,5. Vale muito mais que investir tempo fazendo uma publicação que vai ser bem boa, valendo 2 pontos, né? Participação e evento, então ali eles apresentam só participação, vale 0,05, ó, pouquíssimo. Se você só vai assistir o congresso, é pouco. A apresentação de pôster já é 0,2 e a apresentação oral 0,5. Então, mantendo critérios que vão avaliando um pouco mais. Lembrando que o total de pontos é 10, então, ó, já dá para fazer uma pontuaçãozinha legal, vai somando as coisas. Ó, na produção científica, o peso máximo é 2. Cara, 2, isso já é 20% do teu currículo. Então, por exemplo, você vai fazer residência na URGS, 20% do teu currículo vai ser só publicação. E olha ali embaixo, participação em evento, 1 ponto. Cara, já junto os dois, já dá 30%. É bastante coisa, cara. Então, ali, a URGS realmente considera muito a parte científica, para eles é importante. O FPR, super criteriosos, ali também colocam, ó, olha a segunda linha ali, publicação de artigos científicos e periódicos indexados internacional. Colocam também, ó, o Medline, PubMed, Lilacs, o Cielo, para eles é importante, olha, até 12 pontos, o total é 100 da avaliação curricular. Então é mais de 10% só de ter uma publicação. Vale muito. Quer dizer, é 3 pontos por artigo, né? Você pode ter 4 artigos, então tem que ter 4 artigos para pontuar os 12, né? Mas mesmo assim, pô, 3 pontos em um já é uma coisa considerável, né? Ali tem várias classificações, publicações de artigos científicos em outros periódicos que não aqueles citados acima, daí contam um pouco menos, né? Pô, 0,5, bem menos. Apresentação oral em congresso internacional, apresentação oral em congresso local ou regional. Então, ó, até o nível do congresso eles levam em consideração. Apresentação oral em outro evento, apresentação daí aqui de banner, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Santa Isabel, aqui uma realidade mais próxima. Como que é? O máximo que você pode pontuar é 1,5. É 15% do teu currículo é publicação. Então, é uma quantidade considerável também. Ó, apresentação de trabalho em evento acadêmico. 0,2 cada um. Apresentação de trabalho em evento médico. Congresso. Não é por exemplo, aqui se me encaixaria evento acadêmico. Seria tipo a CECIMED, ou seria tipo o MIP na FURB. Já o evento médico contaria um congresso, já vale o dobro cada um. Publicação de trabalho em anal de congresso, justamente aquilo que eu falei, o trabalho vai para a revistinha lá do congresso, 0,1, para eles vale pouco, né? A anal geralmente não é muito valorizado. Publicação em artigos de periódicos indexados, 0,5, ó, claro, vale muito mais, né? Publicação de capítulo de livro, 0,3, certo? Aqui eu vou falar agora, bem rapidamente, porque isso aqui não é muito relevante. Isso aqui é um assunto que eu gosto bastante de falar, que eu gosto de me envolver bastante com isso. Poderia fazer uma palestra inteira só sobre isso, ficar horas falando. Mas é só citar por cima, assim, porque tem alguns lugares que isso ainda pontua. Então, quando você participa de uma instituição acadêmica, não é só Atlética, Centro Acadêmico e o Comitê Local da IF. Você pode participar de outras instituições acadêmicas a nível regional, nível estadual, nível nacional, certo? E no Brasil, a gente tem uma penca de instituição que trabalha com isso. Inclusive, vocês viram ali da IF, para quem é mais novo, talvez não saiba, a IF tem o comitê local, mas tem cargos estaduais, tem cargos nacionais. Depois, quando forem falar da IF, acho que vão comentar um pouco disso, certo? Mas tem outras instituições, tem a EMED, a BLAC, a BLAN, a ENEM. Se alguém quiser tirar uma dúvida comigo depois, eu falo sobre isso, tá? Então, aqui, institutos acadêmicos, olha aqui na USP. O Wallace mostrou essa mesma tabela que eu mostrei aqui. Lembra que ele mostrou lá? Participação do centro acadêmico, diretório acadêmico, que é o DCE, colegiado, e aqui, ó, diretórios regionais, diretórios nacionais, departamentos científicos. Isso aqui iria englobar essas outras instituições, né? Então, você sendo de uma outra instituição em outro cargo administrativo nacional, estadual, iria apontar aqui também. Na URGS, eles só botam lá atividades representativas. A URGS, realmente, meu Deus, ali eles foram relaxados para fazer esse tal, né? Nem é muito descrito. Atividades representativas. Na hora, eles vão avaliar subjetivamente como eles bem entenderem. Na UFPR, representante de sala, ó, até representante de sala, líder de turma, ganha pontuação, ó, 0,25 por ano. Daí você pode ter no máximo, durante 2 anos, 0,5. Já dá um pontinho ali no teu currículo também. Ó, direção do centro acadêmico e diretório geral. Aqui, então, na UFPR, por exemplo, só vai contar a atividade da faculdade. Se você pega essas outras instituições, na UFPR já não conta muito. Elas valem mais realmente para a tua experiência, para tu fazer contatos interessantes. O currículo realmente não vale muito ponto a pontuação. No Santa Isabel eu nem botei porque não pontua. Agora, olha que interessante, que eu montei aqui, que eu achei interessante mostrar para vocês. Um balanço geral. O que vale mais em cada lugar? Histórico escolar, uma coisa que eu não comentei. Olha ali o Santa Isabel, cara. Vale muito. Tu ter notas boas na tua faculdade, para uma residência Santa Isabel, conta muito. Ó. 30%
da nota do teu currículo é histórico escolar. Então, se você já quer fazer aqui, olha aí como é importante ter notas boas. Ó, na URGS também, 10% vale. Na UFR e na USP nem consideram. ENAD. Na URGS, eles contam a nota do ENAD, que a tua faculdade tem. A FURB tá mal, mas quem sabe até a gente se formar já melhorou essa nota, que vai ter prova de novo, entendeu? Então aqui, ó, acho que é uns 7, 8% dele vale. Teste do progresso. Se você fez todos os testes do progresso, vale na tua residência. Aqui, nesses que eu peguei, só a URGS colocou. Mas tenho certeza que tem muitos hospitais, está virando uma tendência eles colocarem. Cada ano que passa, alguns estão acrescentando a categoria teste do progresso, como uma categoria que pontua na residência. E não é tua nota, tá? É a participação. É só o certificado que tu fez, a nota que você tanto faz. Língua estrangeira. Isso aqui é importante. A Carol vai falar depois, eu não quero entrar em detalhes, mas só para vocês verem que, ó, a maioria dos lugares pontua. Estágio, quase todos pontuam, pontua bastante. Ó, mais de 10%. Extensão, pontua também, né? Mas não todos. Organização de evento, ó, também não são todos, não pontua tanto. Diretório de liga acadêmica. Ligante, ó, como ligante pontua menos que a direção, por exemplo. Monitoria, ó, monitoria, pô, a maioria tem, ó, você vê que a coluna está mais alta. Bolsa de pesquisa, ó, publicação também, publicação forte sempre, apresentação de trabalho também sempre forte, e instituições acadêmicas, por exemplo. Então, de um modo geral, vamos lá, se eu tivesse que listar, pelo menos aqui dos que eu peguei, e de outros já que eu conheço, top 5, coisas mais importantes que tem. Isso aqui, ó, eu botei entre aspas, de um modo geral, gente. Você tem que ver que cada edital tem sua particularidade. Estágio extracurricular quase sempre vale e vale consideravelmente uma porcentagem importante. Publicação de artigo em revista, sempre. Certificado de língua estrangeira, principalmente inglesa, a maioria discrimina a língua, sim. Monitoria também, principalmente remunerada, com prova e tudo. A apresentação de trabalho resumo em congresso, também. Então, isso aqui é mais para dar uma guiada. Então, por exemplo, assim, você viu que eu não botei liga aqui? Você viu que liga foi o primeiro termo que eu falei? Então, para quem é calouro, principalmente, que muita gente mais nova ali que tá assistindo, vai pensar, porra, me entupi de liga, cara. Eu fiz isso quando eu estava no segundo semestre, e, ó, cara, não me acrescentou em quase nada. Não entendi a maioria, no meu currículo não muda coisa nenhuma. Então, assim, a gente tem que tentar passar a experiência para os mais novos à medida que a gente consegue, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Então, tentem buscar aquilo que realmente for mais importante, tá? Aquilo que você acha que é mais importante. E não deixe, e não faça uma coisa só por causa do certificado. Faça uma coisa que tu acha que vai te agregar, né? Então, por exemplo, ali, eu falo pelo Camblu, que eu fiz parte durante 3 anos. Você viu que a maioria não pontuou muito ali, a participação do Camblu. Mas, cara, para quem aí faz parte, o pessoal que está organizando, sabe a experiência que isso dá, cara, isso é uma coisa que ninguém te tira. Não tem certificado que vale o nível de aprendizado, trabalho em equipe, liderança que você desenvolve lá dentro. Tá certo? Acho que é isso. Acho que essa era a minha parte. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição. Se não, também, se alguém quiser mandar alguma coisa no privado, estou sempre aí. E agradecimentos ao Camblu pela oportunidade. Queria adicionar umas coisinhas antes, que eu fui anotando. Eu penso muito em como eu era, né, enquanto caloura, e o que eu deixava de entender por estar começando. Então, só para explicar um pouco para o pessoal, assim, por exemplo, estágios, né? Os estágios, como o Menega falou, eles podem ser feitos através das ligas. Então, eventualmente, a liga abre inscrição para isso. E também as ligas de outras instituições, por exemplo, em Curitiba, já cheguei a fazer estágio. Lá eles levam muito em consideração o currículo, eles fazem uma análise curricular. Então, sempre está olhando em outros estados, caso tu tenha interesse naquela instituição, porque é através das ligas. Lá, as universidades têm os vínculos com os hospitais, não é a nossa realidade aqui, né, porque só tem a FURB, mas, por exemplo, o Hospital Santa Casa de Misericórdia está relacionado à PUC, então, se abre um estágio em cirurgia lá, se eu acho que o serviço de lá de residência é bom e é um plano meu, eu posso estar vendo as ligas de lá, quanto que elas abrem, por exemplo, estágio de férias para a gente fazer. Então, isso tudo tem que estar meio de olho, e quando fazer também. A quinta fase abre muito as portas por ter a técnica cirúrgica e permitir, por exemplo, os estágios em cirurgia. Então, ali a quinta fase é um marco, assim, no que tu encerras, tu pode começar a fazer praticamente todos os estágios já. Acho que todos, na verdade. E também, por exemplo, depois de semiologia, semio 1, semio 2, eu acho interessante tu
Buscares, por exemplo, fazer um estágio lá no Santa Isabel com a Grazi dá muito essa oportunidade, tá se comunicando com os professores depois que tu passa por aquela, por exemplo, por sêmio, passei por técnica cirúrgica, agora eu vou começar a entrar tipo, nas cirurgias, ou depois de uma especialidade, falar com o professor. O Menega falou de estágios particulares, é só questão de falar com o professor. Os hospitais têm a documentação própria para tu conseguir por conta, então só precisa, tipo, de um médico que te oriente lá dentro, que assine tuas horas, porque esse certificado vai ser gerado pelo próprio hospital. Então, eu acho que mais isso, assim, se atentar à tua fase, o que tu já aprendeu até então, e aonde tu podes atuar com o que tu aprendeste. Geralmente, por conta ali particular, não leva muito isso em consideração. Eu cheguei a fazer uma cirurgia na terceira fase, porque eu falei direto com o professor, com o cirurgião. Não achei que valeu a pena, não entendia praticamente nada, não sabia nem me lavar direito, fui aprendendo, assim, tudo é experiência, né? Mas foi uma experiência que, por exemplo, eu não indico para as pessoas tão cedo. Então, depois que tu passa por técnica, eu acho que é muito melhor tu começar a entrar nisso, assim. Mas, por exemplo, ali na terceira e na quarta fase, eu poderia ter falado com um professor de semiologia e acompanhado isso para melhorar a minha técnica, por exemplo, clínica. Outra questão... Carol, Oi. também é aquela questão que as ligas colocam, na maioria das vezes, uma fase limite, né, embaixo para você começar a fazer o estágio. Isso tem um porquê, né, de você ter também uma base já para você conseguir fazer esse estágio, né? Então, por exemplo, ali, a maioria dos estágios clínicos você começa a partir da sêmio, os cirúrgicos depois da técnica. Então, tudo isso tem um porquê, né? Porque justamente o teu aproveitamento acaba sendo muito maior por causa disso, né? Depois que Isso, você já com tem essa certeza. disciplina. Então, se atentar mais a isso, assim. Aí, por exemplo, o negócio de publicação científica ali nos congressos, por exemplo, de você estar apresentando, né? A produção textual que tu fazes ali, como apresentar um trabalho? O que que eu levo para esse congresso, né? Então, era uma coisa também que eu era muito perdida. Então, assim, é entrar em contato com o professor. Isso acontece muito, por exemplo, quando tu entra já no ciclo clínico, que tu começas a atender, ou até em semiologia, assim, tu atender um caso meio diferente, assim, interessante para ter uma discussão forte. Isso pode ser um relato de caso que tu podes levar para um congresso daquela área, por exemplo. Então, esses relatos de casos que você atende, etc. Tudo isso pode ser feito uma produção textual, precisa de um orientador, que dependendo é o professor que está te acompanhando ali, o professor que tu tem interesse. Professor, tem algum trabalho que o senhor produziu e queira que eu leve? Isso acontece muito. Por exemplo, gente que está mais à frente, que não tem tempo, por exemplo, disponível para organizar o texto, formular o texto, mas tem os dados que pegar e tal, eles podem falar com as pessoas que estão mais no ciclo básico e também o pessoal do ciclo básico ter mais esse interesse em, tipo, formular o texto, formular a apresentação para ser levada. Então, eu posso levar um trabalho de apresentação oral que eu ajudei a construir, mas não necessariamente que eu estava ali envolvido ao pegar os dados ou alguma coisa assim, mas é que eu tenho tempo de ir para esse congresso, por exemplo, apresentar. E aí o meu nome sai como apresentador, e o nome da pessoa que produziu o texto sai lá como participante, né? Então tem muito essa troca também, depende, por isso que tudo no seu tempo, né? Então, geralmente assim também a publicação de texto. Ou às vezes pesquisa, que tu coletou dados, isso tudo tu transforma num trabalho que tu pode levar para publicação, para apresentação num congresso, por exemplo. Também anotei aqui sobre o teste Progress, que o Menega falou. O teste, quando tu entra no site, tu consegues emitir todos esses certificados. Então, se aqui já tem gente que já fez parte do teste Progresso, é um teste anual, para quem não sabe, a FURB participa desse teste. Questões, tipo, parece uma prova de residência, assim, são questões clínicas de várias matérias, especialidades, para tu... E também cai, por exemplo, questões do ciclo básico também, para tu ver o teu desenvolvimento e o teu progresso, de fato, dentro do curso. Então, se tu faz anual, tu consegue ver
se tu tá melhorando ou em que tu foi pior, para daí ir tentar melhorando o teu estudo naquilo. Então, no site do Teste de Progresso, que é da parte que a FURB participa, que é uma junção com outras universidades, eles emitem os certificados. Então, é bom estar sempre ligado e ir lá buscar no site daquele ano que tu fez os certificados. É bom ter isso sempre. E também eu anotei que o lado positivo da liga pode ser que não pontue tanto, não é tão importante, mas eu acho que é mais o contato mesmo, a realidade de tu entenderes aquela especialidade, ver se é isso que tu queres. E caso tu faça parte da diretoria, mas tu tá só começando, trazer um pouco daquela especialidade para o ciclo básico, por exemplo. Então, não tentar, tipo, vamos abordar tais patologias para ser prazeroso também para as outras fases que sabem um pouco mais, mas falar um pouco, tipo, como é o dia a dia daquela especialidade, trazer um pouco esse conhecimento para os alunos, assim. Então, por isso, tu acaba vivenciando melhor a realidade e abre a porta para estágios, né? Acho que é esse o mais importante. A participação em si não pontua tanto, como o Menega mostrou, isso eu também vi em outros editais de residência, mas a questão de contato, entender a realidade, estar em estágio, eu acho que é o mais importante da liga. Perfeito. Obrigado, Carol, pela complementação. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Eu vou ter que sair agora, tá? Mas eu desejo um bom curso para todo mundo e sucesso. Parabéns pelo Canguru pela organização. Deixo a palavra agora com a Ângela, que vai falar da IF. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, aham. Tá. O meu nome é Ângela, eu sou acadêmica da sexta fase e eu faço parte do time nacional de publicação, pesquisa e extensão da IFMSA Brasil. Eu vou falar um pouquinho para vocês como aplicar tudo aquilo que o Bruno falou dentro da IFMSA e mostrar todas as oportunidades que a instituição pode trazer. Eu coloquei aqui primeiro essa parte do currículo oculto, que seria as habilidades pessoais que você acaba desenvolvendo por estar na frente de uma instituição de representatividade. Isso propriamente dito não tem um valor dentro dos editais de residências, mas aqui embaixo vocês podem ver que a parte da entrevista ela tem um peso de 4 pontos. E nessa parte de entrevista você pode usar essas habilidades para defender o seu currículo. Então, ao mencionar que você fez uma publicação, também você pode utilizar um exemplo que eu trouxe aqui de ser revisor de trabalhos científicos ou coisas assim. Eles acabam valorizando esse interesse que os acadêmicos têm, mesmo que não tenham certificado que esteja previsto no edital. Outras habilidades que eu coloquei aqui são as soft skills, que seriam habilidades relacionadas à gestão de tempo, trabalho em equipe, tomada de decisões, liderança e proatividade, organização de eventos e gestão de grupos. Ao vocês organizarem essas ações que vocês acabam vendo mais da IFMSA em nível local, vocês acabam tendo um bom parâmetro dessas habilidades, vocês acabam pegando a prática, vendo como é ir atrás de um patrocínio, como escrever um e-mail de uma maneira adequada para convidar um professor para um evento, entre outras coisas. E a nível nacional, a gente tem muito aquela preocupação de pegar demandas de outros comitês para poder fazer capacitações. Então, você vai trabalhar em educação médica, educação em pesquisa, e assim você vai conseguir aprender a falar em público melhor. Eu trouxe mais essa parte das habilidades, e agora eu vou falar o que conta no currículo propriamente dito. Eu peguei esse edital aqui da Clínica Médica do HC da USP, e ele mostra aqui que ele tem 30 pontos para trabalhos voluntários. Então, eu trouxe aqui um dos projetos um projeto de pesquisa da IFMSA que ele dá horas de voluntariado. O Heart for the Homeless, então, ele é um projeto multicêntrico norte-americano que ele entrou através da IFMSA Brasil e chegou aqui até a FURB através de um edital que foi disponibilizado em lista de e-mails. E ao participar desse projeto voluntário, você acaba indo para os centros de coleta de dados e realizando ações em saúde com essa população em situação de rua. Então, no final de todo esse trabalho, você vai ter um certificado com as horas
de voluntariado. Daqui, se você ficar um ano participando desse projeto, você consegue 30 pontos, que acaba sendo uma pontuação bem significativa nesse edital. Também aqui ele inclui algumas atividades de aproveitamento humano e coletiva que você pode conseguir pontuar através das ações da IF. Aqui eu trouxe a parte de publicação e pesquisa dentro da IFMSA Brasil. Então, muitas universidades eles têm muita pesquisa envolvida. Eu acredito que no caso da FURB, pelo que eu tenho conversado com o pessoal de outras faculdades, essa parte da pesquisa ela não é tão evidente. E ela é mais restrita a algumas pesquisas laboratoriais e com os próprios professores, assim, mas eles não são de incluir muitos alunos nessa pesquisa. Então, um jeito de tu conseguir fazer uma publicação adequada e até conseguir uma bolsa de iniciação científica é através da IFMSA. Então, o que a gente pode conseguir como projeto de pesquisa dentro da IF? Então, a gente vai realizar, por exemplo, uma ação com idosos. A gente elabora um questionário sobre, por exemplo, qualidade de vida, submete ao comitê de ética e depois consegue dados estatísticos que dá para fazer uma publicação e mandar para alguma revista renomada. Uma coisa que eu tinha assim de visão quando eu era caloura, que era muito difícil publicar, principalmente em uma revista indexada. Só que, na verdade, se tu fizer um projeto de pesquisa conciso, tu usar os dados epidemiológicos de uma maneira correta, tu consegue articular bem essas informações e tu consegue publicar facilmente em revistas indexadas em base como o Cielo. Você pode fazer, além dessas pesquisas em saúde pública, também pesquisas voltadas à educação médica. Daí, no site da FURB, pelo que eu dei uma olhada ali nos slides, a Carol vai falar um pouco sobre essa parte de iniciação científica. Você tem como submeter o teu projeto como iniciação científica voluntária, que já é aprovado automaticamente. Daí, no caso, aqui nos editais da USP, por exemplo, mesmo sendo voluntário, ou seja, não tendo uma bolsa, tu consegue uma pontuação de 20 pontos. Essa questão de bolsa, até os anos passados, a gente conseguia solicitar através do edital, que saía no site da FURB, mas agora com essas mudanças do UniEdu, eu não sei exatamente como fica. Eu trouxe aqui também a parte de publicação de artigos acadêmicos. A IF ela é parceira de algumas revistas, como a Parro, que eu mencionei ali. Então, se tu publicar através da IF, tu não vai ter aqueles gastos que às vezes tu tem com uma publicação. Publicar é bem caro aqui no Brasil. Tu geralmente gasta entre 800 mil reais se tu quiser uma revista de alto impacto. Então, através dessas parcerias, tu conseguiria publicar assim de uma maneira mais barata. Essa revista que eu mencionei, ela é indexada em 8 bases. As bases que ela é indexada depende do estilo de publicação que tu está fazendo. Posso passar mais detalhes se alguém tiver interessado depois. E daqui eu coloquei as revistas científicas da IFMSA, que é a MSA e a BMS. Elas não são revistas indexadas, mas elas são revistas científicas. Então, para alguns editais, isso acaba contando como pontuação. O HC de Londrina, por exemplo, ele tem uma parte de pontuação específica só para artigos em periódicos não indexados, só científicos. Então, vale também para quem tiver interesse. Aqui eu coloquei a parte de participação em eventos de organização estudantil. Então, aqui a gente pode ver no edital que pontua 1 ponto. E nessas partes a gente pode falar da Assembleia Geral, que é um encontro nacional da FMSA Brasil, que ocorre 2 vezes por ano, e a Assembleia Regional, que ocorre em cada região do país. Então, você pode pontuar aqui também indo nesses eventos. Daí, quanto à parte de congressos, que o Bruno já mencionou toda a importância antes, tem a COBAN, que é o Congresso Brasileiro de Habilidades Médicas. A IFMSA está diretamente ligado com esse congresso, então, geralmente são os acadêmicos do times nacionais da IF que acabam estando na organização desse congresso, então já vai pontuar como participação em congressos nacionais para quem for, e também na organização para quem estiver nessa comissão. E aqui tem o Congresso Brasileiro de Educação Médica, que a IF também tem bastante parcerias. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre os estágios da IFMSA, que é uma das coisas que mais deixam a IF conhecida.
Então, a gente pode ver aqui, eu peguei o edital da USP também, da especialidade de psiquiatria, que na USP, cada uma das especialidades, elas têm um edital diferente, com alguns detalhes que são valorizados ou não, dependendo da tua área. Daí aqui eles pontuam estágios no exterior, então eu trouxe os intercâmbios internacionais da IF como uma ótima oportunidade. Esses intercâmbios internacionais, eles são feitos em especialidades médicas, como clínica médica, clínica cirúrgica, oftalmo, torrino, GO, qualquer uma dessas. E também eles têm os estágios de pesquisa clínica, em que tu ganha horas em pesquisa também nessas instituições internacionais. Esses certificados, eles têm uma validação internacional, então tu pode usar sim para prova de residência, e as instituições que aceitam os acadêmicos são instituições que estão entre as melhores do mundo. Se eu não me engano, tem um intercâmbio que é para a Austrália, que a faculdade que recebe os acadêmicos lá é a 5ª melhor faculdade do mundo. Coisas assim, são faculdades bem renomadas. E como tem FMSA não só no Brasil, como em vários países do mundo, fica bem fácil esse contato e essa troca de estudantes. E os intercâmbios nacionais, aqui eles servem para você poder realizar estágios em outras instituições. São também estágios médicos, que tem várias capitais do país, várias cidades do interior. Então, caso o edital da tua prova de residência peça que tu tenha um estágio específico naquela instituição, fazer um estágio pela IFMSA às vezes pode ser uma boa opção, já que são 168 faculdades aqui do Brasil que participam. Então, tem bastante oportunidade de estágio, também em capitais e tudo mais. Eu coloquei aqui como representante discente, que seria mais ou menos aquilo que o Bruno comentou antes, que seria essa representatividade em nível nacional e internacional que a FMCA acaba tendo, e premiações no eventos científicos, porque os nossos eventos, como a G e a R, eles têm um momento científico, então os 3 primeiros lugares, eles acabam tendo uma premiação e acabam recebendo uma certificação e algum prêmio por isso também. E seria basicamente isso que eu tinha para falar sobre a FMSA. Tem muitas outras oportunidades, além daquelas que eu mencionei. Eu preferi ficar restrita mais nas áreas em que eu construí o meu currículo sobre. Mas é como o pessoal falou, eu acho que a gente tem que fazer muitas coisas pelo conhecimento que elas nos proporcionam e não só por um certificado. Então, eu acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como funciona, como conseguir uma pesquisa pela IF, como fazer uma publicação dessa pesquisa, pode entrar em contato comigo. A gente também tem o núcleo de pesquisa local aqui da IFMSA Brasil, no PEC, que a gente faz essa parte de correção dos trabalhos e faz parte de orientação. Então, se alguém tiver perdido, mas mais para os calouros mesmo, que às vezes não tem muita noção de estruturação de um relato de experiência, de um relato de caso, ou não tem uma noção de como montar um projeto de pesquisa para enviar para o CEP, pode entrar em contato também com o nosso núcleo, que a gente pode dar esse auxílio. Seria isso, então. Muito obrigada. Bom, eu que estou passando? Tá. Bom, então meu nome é Carolina Bevervanso Veiga, eu estou na 8ª fase, já andei falando um pouco, acrescentando o que os meus colegas falaram. Eu sou vice-acadêmica vice-acadêmica não, eu sou vice-diretora, presidente do CAMBLU, e também faço parte, eu sou monitora de histologia, embriologia e biologia celular, e já fiz algumas participações em pesquisas. Então, hoje vou falar um pouco sobre a liderança de sala, representatividade, a pesquisas, monitoria, cursos e idiomas. Líder de sala também, fui líder de sala no ciclo básico. Então, para quem não sabe, eles são selecionados na primeira fase ou em caso de desistência dessa pessoa que... Por exemplo, eu fui até o ciclo básico e no ciclo clínico eu larguei a liderança. Então, daí nesse caso, outro colega meu é o novo líder da sala. Então, isso pode acontecer também.
coloquei alguns benefícios, que seriam, que eu acho mais assim, seria a comunicação com os professores, comunicação com o departamento, um maior entendimento sobre como funciona o curso, porque acaba tendo reunião de líder com o departamento, tá junto com o Camblu, tá passando as demandas para o centro acadêmico, então acaba entendendo melhor como funciona o curso e as hierarquias. O desenvolvimento da comunicação, da fala, da organização, e da própria liderança em si, como trabalhar com umas pessoas em grupo, etc. E os malefícios que eu considerei, assim, né, seria a disponibilidade de tempo, às vezes demanda um tempo importante que tu precisarias, muito mais, eu acho, até no ciclo clínico, porque a gente acaba sendo responsável por organizar, por exemplo, alguns horários de aula, estar em contato com os professores, que daí a maioria são médicos, e que acabam tendo que faltar, e aí tu tem que repassar os avisos, então acaba tendo uma carga nesse sentido, e também com a questão de lidar com problemas, que nem sempre é uma questão negativa, né, mas acaba que demanda um pouco da tua paciência e tal, então às vezes é um problema sim. Para quem não sabe, o líder de sala, em alguns locais, aqui eu coloquei o Hospital de Clínicas da UFPR, acaba sendo pontuado. Não é uma pontuação tão importante, mas pontua. Então, por exemplo, representante de sala ali durante o curso de medicina, 0,25 por ano. Então, a pontuação total seria 2 e seria 2 no máximo que você conseguiria pontuar nesse caso. Aqui é um exemplo, né? E vou falar agora um pouco sobre as pesquisas em si. Então, aqui eu primeiro vou falar como que elas aparecem nos editais. Aqui eu coloquei principalmente os editais do Paraná, coloquei também aqui do de Blumenau, mas na nossa realidade coloquei da USP. Então, ali em cima seria o Hospital Cajuru e Maternidade do Paraná, em Curitiba, né? Por exemplo, participação em iniciação científica oficial, voluntária ou projetos de pesquisa nas instituições de ensino. Então, ali também fala como você pode comprovar isso, não é todo local que exemplifica isso. E a quantidade máxima, o valor de cada, então ali você pode pontuar no máximo em 3 iniciações científicas ou projetos de pesquisa, e aí cada uma vale 10, então o máximo 30. No caso do Hospital das Clínicas, da UFPR, a iniciação científica tem 1 ponto para cada 100 horas de atividade, e no máximo 2, né? Você só pode 2 projetos de pesquisa, vamos supor. E no Pequeno Príncipe, tem ali também um valor possível, 4 pontos. Então, você só pode pontuar 4 participações nesses programas de iniciação científica. Nossa realidade aqui, o Hospital Santa Isabel, então se você participou de uma bolsa de iniciação científica com no mínimo 1 ano, 0,5, e em projetos de pesquisa, depois eu vou explicar a diferença certinho do projeto de pesquisa para a iniciação científica. Mas aqui também acaba pontuando. E a USP também, em São Paulo, pontua também 2 ou mais semestres letivos, 20 pontos, e no máximo, ali você já pontua o máximo nessa categoria, né? Seria 20 pontos o máximo. E se não realizou ou fez menos que um semestre, acaba não pontuando nada. Bom, então, essas informações estão no site da FURB, para quem tem interesse. Você pode ir em inovação e pesquisa e ver um pouco sobre os grupos de pesquisa. Alguns professores do ciclo básico, eles se encontram ali nas ciências biológicas com as suas pesquisas, e alguns professores daí também estão nas ciências da saúde, para vocês verem. E aí tem a iniciação científica, que, assim, a diferença principal é que a iniciação científica, ela tem um edital próprio, que ela tem regras específicas, e a publicação não é o objetivo final para esse acadêmico. O objetivo principal é compreender os trâmites de uma pesquisa e compreender a escrita, como formular como fazer toda essa produção que exige uma questão de produção científica em si. Tem a análise de dados, etc. Então, o aluno acaba se atendo mais a isso. Ali embaixo, como vocês podem ver na seta, tem professores FURB que orientam projetos de iniciação científica. Tem alguns, a Andrea Wu,
ela fala sobre educação, Carol Valente, de bioquímica, o Cláudio, de farmaco, Daisy Vargas, que é endócrino pediatra, a Débora, de biofísica, o Hernani, de estatística, o professor Ercílio e a Keila, de microbiologia e imuno, Maria Cláudia Lobe, eu acho que essa lista está um pouco desatualizada, ou ela segue fazendo a pesquisa, mas a princípio ela, por exemplo, deixou de dar aula. Eu não sei se ela saiu completamente da FURB, mas o nome dela ainda está ali. Professora Mercedes, de microbio também, professor Romero, cirurgião torácico, e a Sara Baraúna, da biologia celular e da histologia. Então, são professores que tu podes ir atrás. O Propex, ele publica, eu assinalei ali no quadrado, o fluxo, como que funciona, né? Então, Propex abre um edital para selecionar os projetos de iniciação científica e o professor, esses que eu citei, por exemplo, eles vão escrever um projeto que eles têm em mente conforme o edital. Aí passa por um processo seletivo dentro do Propex, eles divulgam o projeto aprovado, e aí o professor seleciona o aluno de graduação que ele quer que atue naquele projeto. Por isso é sempre bom estar em contato com esses professores para ver se eles têm algum projeto, já às vezes já em andamento, ou que eles pretendem, e se mostrar, a gente viu ali, o Menega mostrou que a produção científica e essa iniciação mesmo, ela acaba sendo bem importante para o currículo. Então, tem que estar presente, tem que ter contato com os professores. A liderança, nesse sentido, me ajudou bastante também, porque eu estava em contato direto com eles. Então, foi onde eu comecei a fazer as pesquisas com a professora e doutora Cláudia, né? Albuquerque, de histologia. Então, minhas pesquisas foram em cima disso. E aí, aqui eu trouxe os programas de bolsa. E aí, o projeto de pesquisa, você ser um bolsista de pesquisa, isso visa a publicação. Diferente dali da iniciação, que é mais para tu entenderes o funcionamento de uma pesquisa, aqui visa a publicação em si. Então, a gente tem algumas questões que a medicina pode atuar, que seria, aqui eu retirei até foi uma parte do Jornal da Medicina que eu publiquei, PIBIC CNPq é uma bolsa do governo federal para pesquisas também, que tem uma duração de 1 ano, e aqui os alunos, eles podem ser remunerados. Então, ali, até esse ano estava R$400 mensais na conta corrente do bolsista. Aí tem o PIBIC e FURB, que daí é uma questão da FURB mesmo, também tem 12 meses, recebe o mesmo valor. O UNEDU, esse processo seletivo do UNEDU tem o PIP, projeto é uma bolsa de pesquisa para o aluno, baseado no artigo 170, então, que é a condição socioeconômica do aluno. Algumas pessoas da medicina foram aprovadas, então o que acontece agora é que os professores, eles enviam os seus projetos também, como se fosse na iniciação científica, e esses alunos aprovados pela condição de carência e tal, eles podem atuar junto a esses professores na pesquisa, então é uma oportunidade também, e no final tem que estar com o trabalho pronto, tem que comprovar, né, tipo, no meio da pesquisa, tu tens que dar os dados tu tens até então, e depois, no final, tens uma data para comprovar e ter o teu artigo praticamente pronto. Então, depois disso, isso permite que tenha uma publicação no final. Também a gente pode fazer atividade de pesquisa voluntária, e essa bolsa de pesquisas ali em agência de fomento é caso uma empresa ou alguma agência queira realizar alguma pesquisa e tu pode ser um bolsista, por exemplo, e ganhar por isso. Aqui, eu trouxe uma foto minha com a Cláudia, que foi uma pessoa muito importante para mim, assim, dentro da medicina, porque eu iniciei na iniciação científica com ela, esse é um trabalho que eu levei para o MIP, que aqui eu falo um pouco sobre usar embriões para pesquisa. Então, comecei fazendo uma pesquisa assim, em contato com ela, muito pela liderança também, foi uma pessoa que é uma mãe, né, todo mundo já deve ter contato com ela. Então, ela me abraçou muito assim, foi onde eu consegui, por exemplo, mostrar serviço e estar atuando, escrevendo um pouco, e através disso eu consegui fazer um projeto de pesquisa com ela, bolsista, e aí, com o projeto de pesquisa, eu consegui, por exemplo, apresentar num evento em Joinville, que
às vezes, tem revistas que elas estão de olho nesses congressos para ver se tem trabalho interessante para elas também. Então, eu fui convidada a publicar por uma revista. Então, só nisso tudo, com a Cláudia, eu já consegui ter uma publicação de um artigo na revista. Então, foi muito importante, essa é a importância, e é uma coisa que já pode ser feita desde o início. Monitorias, então, existem as monitorias de anato, biofísica, fisiologia, bioquímica, histologia, que daí entra embrio e biologia celular também, parasito, microbio e técnica cirúrgica. Então, aqui, ali eu botei até uma fotinho do laboratório disto, que eu sou monitora. Existe a monitoria voluntária, que é 10 horas semanais, depende muito dos horários também da monitoria, quando que tem aula, quando que vão precisar de ti. Então, são 10, geralmente daí, por exemplo, tem que ser uma monitoria que tenha à noite, né? Fisiologia, até então não tinha um horário disponível à noite, então não dava muito, mas uma que dá para fazer anato ali, parasito às vezes, técnica cirúrgica bate com o horário de aula, mas a voluntária é a cada 15 dias, então semana sim, semana não. Então os alunos acabam perdendo aula mesmo, mas não é um impedimento. Então são essas as opções que existem aqui na FURB para medicina. Só questão de ver o horário, abre edital, esses editais saem aqui no site da FURB, tem uma parte de editais lá embaixo no site da FURB, e eventualmente eu estou abrindo mais agora pelo centro acadêmico, né, mas antigamente eu estava direto abrindo esse site, vendo se não abre nada, tu pode selecionar ali a área, o departamento, ou o que está com a inscrição aberta, ou tu pode ver todos e ver, por exemplo, os editais passados, para ver o que exige, né? Tem prova de título com relação a currículo, geralmente vinculado àquela área que tu vais atuar. Por isso também a iniciação científica. Eu pontuei, por exemplo, na prova de monitoria disto, porque eu já estava ali dentro fazendo pesquisa, então, e era pesquisa disto, de êmbrio, então isso foi importante para hoje eu ser monitora. Comecei como monitoria voluntária, 10 horas, eu fiz as 2 provas, para voluntário, tem prova também, né? Eu estava falando de currículo, mas tem prova teórica e prática. Eu fiz a prova para voluntário e remunerado, passei em primeiro na de voluntário e fiquei em segundo na remunerado. E aí deu um problema com a menina que ficou em primeiro ali, ela acabou engravidando, teve que sair. Foi onde chamaram o próximo, que era eu, e daí logo no semestre seguinte eu entrei como remunerado. Remunerado são 20 horas, então eu começo às 6 e saio às 10 todos os dias. Isso é bem puxado, assim, tem que ter um certo planejamento. O lado positivo ali da isto é que à noite não tem tantos cursos, então tem dias que não tem aula, que eu não tenho que ajudar o professor, eu estou tendo que ajudar aluno, e quando o aluno não vai, aí que sobra um tempo, ou para organizar o laboratório, fazer as coisas que tem para fazer ali, que acaba sendo a responsabilidade do monitor também, ou dar um tempinho para estudar, mas não tem muito tempo mesmo. Então, aqui, como vocês viram que o Menega já falou, a monitoria é uma questão muito importante para o currículo. Tem lugares que diferenciam a monitoria voluntária da monitoria remunerada, às vezes acaba pesando mais a remunerada, mas tem lugares que só conta que tu foi monitor e a carga horária que tu foi. Então, aqui em cima, o Cajuru pontua 10 no máximo, o Hospital das Clínicas pontua 2 no máximo, Pequeno Príncipe pontua 4 no máximo, né? Mas tu pode ser monitor, por exemplo, de 2 disciplinas. Eu fui... E geralmente você vai ter que ser monitor e prestar aquela prova depois que você conclui aquela disciplina, né? Então eu prestei a prova da monitoria na 4ª, indo para a 5ª fase, comecei a monitoria na 5ª fase. Meio que teve prova também para de técnica cirúrgica, só que técnica cirúrgica eu estava na 5ª fase, não tinha concluído, então eu não consegui fazer, por exemplo, essa prova de monitoria, e também acabei passando na disto. Então, são as oportunidades conforme o edital abre. Aqui o Santa Isabel também, duração mínima de 1 semestre, carga total 120 horas pelo menos, relacionado à disciplina da grade de ensino, não necessariamente que, se eu quero cirurgia geral, eu tenho que fazer de técnica cirúrgica. Aqui eles dificilmente, não vi nenhum lugar que diferencia o tipo de monitoria, né, a matéria, basta ser um monitor.
Aqui a USP também, 30 pontos, pontua bastante. E é isso de monitoria. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou falar agora um pouco dos cursos. Os cursos que você pode fazer na medicina. Esses aqui são os cursos mais para finaleira, assim, porque eles têm você recebe um cartão de conclusão desse curso, e eles têm, por exemplo, o de suporte básico de vida e o de suporte avançado de risco cardiovascular, por exemplo, é uma aprovação, um curso da American Heart Association, e eles geram um cartão de conclusão que vale por 2 anos no máximo. Então, muitos no que formam ali na sexta fase que acabam fazendo, porque daí faz plantão, etc. Então, isso vai ser importante. Tem também o suporte de vida em pediatria ali do lado. Todos são pela American Heart Association e tem validade por 2 anos. Então, não é uma coisa que precisa para agora, mas sim ali no último ano, quando tu está se preparando. E também tem o do suporte avançado de vida ao trauma, o ATLS, que aí é da American College of Surgeons e vale por 4 anos, é um pouquinho mais aqui. Então, isso é mais para o final do curso, assim, tu vais atuar em plantão depois e vai estar trabalhando nesse sentido. Em cursos que você já pode fazer, além, por exemplo, o Wallace deu uma faladinha ali sobre cursos de eletro, alguns cursos que as sociedades disponibilizam, a Sociedade de Clínica disponibiliza o CECLIN, por exemplo, que é de semiologia, mais para aprimoração mesmo, aprimoramento. E aqui eu trouxe um exemplo, que é o UnaSUS. É um site que tem diversos cursos, é muito interessante, tem carga horária, eles geram certificado. Ali, por exemplo, a gente pode ver esses primeiros de 45 horas, tem mais, aqui nesse caso tinham 81 cursos, às vezes é questão de idosos, LGBT, essas questões bem importantes para a saúde coletiva em si. Isso tudo é curso, é hora e pontua lá na frente, depois eu vou mostrar. Aqui tem o AvaSUS, também tem alguns módulos, aqui eu tirei um print da tela inicial, abordagem ao recém-nascido, a saúde integral LGBT, então são questões que acabam acrescentando. Eu vi também um no UnaSUS, que era o que mais aparece lá no posto de saúde para ti, então iam trabalhar diabetes, algumas coisas assim. Então, conforme vai passando por uma especialidade ou outra, ou, por exemplo, saúde integral LGBT, todo mundo pode ver já e aprender, sabe? Então, tem esses cursos que são de graça, online, que podem ser feitos. Então, aqui eu trouxe um pouco daí das residências, de novo, Cajuru, Hospital das Clínicas e Pequeno Príncipe, cursos práticos de imersão com simulação, ali a primeira tabela, é o ATLS, o ACLS que eu falei, né? Então, por isso que o aluno às vezes faz no que está ali no 6º período, porque conta para residência, então, 6º ano, né? Então, também como comprovar e a pontuação máxima disso. Participação em cursos na área pretendida ou em outras áreas, daí pode entrar ali, por exemplo, os do UnaSUS, AvaSUS, etc. CECLIN, a sociedade tem alguns cursos assim, tem curso de antibiótico também, então tudo para aprimoramento. O Santa Isabel, eles pontuam, por exemplo, o ATLS, o ACLS, o PAUS, a USP também pontua o ACLS, o BLS, que é o Basic Life Support, só o suporte básico de vida. Ali também a gente pode ver eletro, ventilação mecânica, isso tudo para aprimoramento mesmo, acaba pontuando. Então, por isso é importante também para estar sempre atualizado, etc. Mas lembrando, né, que é uma coisa que eu estou frisando bem aqui, em que período você precisa buscar fazer isso. Sobre idiomas, então, tem lugares que aceitam a certificação de um curso que você faz, certificação que gera no final do curso, mas a maioria dos lugares pedem o TOEFL e o IELTS, que eles são os exames de maior prestígio internacional e são geralmente aceitos pelas melhores instituições no mundo. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, o Hospital de Clínicas, que ele primeiro traz na tabela deles, por exemplo,
a proficiência na língua inglesa e depois em outras línguas. E aí, lá embaixo no edital, como comprovar essa proficiência, né? Então, por exemplo, ali entra o TOEFL, o IELTS e assim por diante. Também língua espanhola, mas aqui tem lugares que aceitam, tipo francês, língua alemã e tal, mas a maioria é inglês mesmo, que pontua. O Hospital Pequeno Príncipe, que também acaba pontuando. O Santa Isabel, pontua bem mais na língua inglesa. E aí, em outras línguas, acaba pontuando um pouco menos. Então, por isso a importância. Lembrando, aqui eu trouxe também da USP, né? O inglês ali pontuando bastante e tal. E para vocês verem, ter finalizado o curso de língua estrangeira, 0 pontos. Então, às vezes, não adianta ter aquele certificado final, sabe? Tem que fazer essa prova. Antes de finalizar, eu queria falar que a FURB tem curso de inglês, né? Mas ela também tem curso preparatório para essas provas. E a FURB também tem a possibilidade do Idioma Sem Fronteiras, que é uma questão do MEC mesmo, do governo federal, para trazer inglês de graça, como um curso mesmo. O aluno, ele precisa fazer umas provas para ver em que nível que tu tá, e a partir disso entrar ali no nível nas aulas da FURB, do Inglês Sem Fronteiras, desculpa. E aí eles liberam, esse Inglês Sem Fronteiras, eles liberam também a possibilidade de fazer essa prova de graça por eles, sabe? Então, você ter esse certificado ele é um certificado de 2 anos só, então tens que estar constantemente atualizando teu inglês, fazendo conversação e tal. O Camblu agora abriu conversação também. Não tem como a gente não tem como medir o nível do aluno e nem tem esses métodos, e é mais a conversação, mais para praticar, não tem como a gente emitir algum certificado nesse sentido. Então, por isso é importante esses exames, esses testes para estar comprovando o teu inglês, no caso, né, ou teus outros idiomas. Então, é extremamente importante, vale por 2 anos, então tem que estar sempre fazendo. Então, a FURB tem essa disponibilidade de fazer essa prova, ou, sei lá, vai nessas escolas de inglês, eles também, mas daí é meio que pago, né, pelo Idioma Sem Fronteiras, até onde eu vi, não custava nada. Então, tens essa possibilidade também. Só para finalizar, eu queria deixar um pouco claro aqui uma sugestão minha, basicamente. Então, no primeiro e no segundo ano da universidade, no ciclo básico, eu acho importante fazer a iniciação científica básica, que é, por exemplo, eu trabalhando com os embriões lá com a Cláudia, participar de alguma bolsa de pesquisa, se tiver oportunidade, ver ali pelo artigo 170, participar das ligas e lideranças estudantis. Tudo isso vai te abrir muito, expandir muito para onde tu pode ser direcionado depois, por exemplo, no 3º e no 4º ano do ciclo clínico, que aí tu pode estar, por exemplo, através das ligas, estar presente em estágios, ou através das lideranças estudantis, participar de congresso, organizar, apresentar trabalho. Então, para o 3º e 4º ano, eu diria estágio, as ligas ainda, bolsas de pesquisa, participação de congressos e apresentação de trabalhos. Eu acho que é o mais importante para esse ciclo clínico. Ainda mais a participação e apresentação de trabalhos, porque tu vai estar em contato direto, tu vai ter casos clínicos nas aulas, tu vai estar fazendo esses atendimentos, às vezes chega uma patologia bem comum, pode estar escrevendo sobre ela como um relato de caso, ou pode estar envolvido, por exemplo, passei por neuro, gostei de neuro, tem o professor Haas, neurocirurgião, ele tem um grupo de pesquisa, só entrar em contato, eles mandam bastante trabalho para congresso, dá uma olhada nos teus professores, ver o que eles têm a oferecer além do curricular, né, que são das aulas deles. E aí, para deixar para o internato, não se preocupar mais com isso, não diria que não é o momento, onde tu, no 5º ano, tu concluiria todos esses trabalhos e publicações,
Tu faria daí, no caso, estágio optativo, né, que não é tão optativo assim, porque é meio que obrigatório, mas tu pode fazer em outros locais, faz parte da grade curricular, e é o momento de intensificar estudo. Então, é hora de deixar essas coisas de lado e estudar para prova de residência, que é o que mais pontua, a gente já viu, né? Então, essas seriam as minhas sugestões para vocês. Deixa eu ver. Então, eu encerro assim, seria basicamente isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se alguém quer acrescentar o que eu falei. Nenhuma dúvida mais. Queria lembrar também que o Camblu tem alguns projetos que auxiliam os alunos nessas publicações. Tem o PATIC, por exemplo, que é um auxílio financeiro para ir para evento, apresentar trabalho. Tem o PAF, que é para a Liga organizar um evento maior, que não seja, por exemplo, as palestras. E a gente também, esse ano, tem o projeto de estar auxiliando na escrita de trabalhos acadêmicos, tanto a questão da ABNT, explicar como que se faz uma boa introdução, os objetivos, quais palavras certas para usar. Isso tudo tu aprende na iniciação científica, mas caso não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar participando, o Camblu tem esse intuito de tentar ajudar o acadêmico e através dando essas oportunidades ali na conversação em inglês também para praticar, que a gente já viu que é importante. Então, seria mais isso, assim, o Camblu também constantemente divulga edital aberto, se acaba abrindo para monitoria, então eu acho que é isso, tá em contato com os professores, eu acho que é o mais importante, é que a gente abre as portas, ali que eu tinha falado de projeto de pesquisa, da área das biológicas tem a Débora com a neurociência e comportamento, tem o Simão de fisiologia com neurobiologia experimental, na área da saúde tem o Cláudio de farmaco trazendo um pouco sobre toxicologia, farmaco, aí tem as professoras de pediatria Deise e a Maria Cláudia que trabalham um pouco de doenças, condições crônicas na infância, ou distúrbios de crescimento e desenvolvimento. Tem o Hernani, que ele fala um pouco sobre a epidêmio, e tem a Mercedes, que fala de nutrologia. Então, esses professores têm que estar em cima, têm que estar em contato, eles têm contato também de outras pessoas que podem estar te auxiliando em participar da FURB da melhor maneira. Então, é isso. Douglas, queres adicionar alguma coisa? Por mim, eu encerro aqui. Não, acho que é isso. Acho que podemos encerrar, sim. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, quero agradecer a todos que deram as palestras, né? E a todos os presentes. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo a ter ficado até o final. Qualquer dúvida me coloca à disposição. Lembro que isso está muito associado ao Lattes, então não esqueçam de, conforme forem fazendo isso, que foi a nossa primeira palestra desse workshop, conforme forem fazendo suas coisas, adicionar no currículo, não ficar para trás, porque isso acaba deixando para frente, vai se perder. Então, essa é a importância de estar atuando o máximo possível dentro da universidade. É contato, é experiência, não precisa ser um desespero. A gente já viu que currículo não pontua tanto assim. Então, pensar sempre em como vai te agregar enquanto aluno, no teu conhecimento, etc. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me coloca à disposição, coloca o Camblu à disposição. Só entrar em contato com a gente. Obrigada a todos. Obrigado. Então, vou encerrando a reunião aqui.